Mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Irmãos, hoje nós vamos estudar juntos o Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 11, onde o tema é a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Ou, se vocês preferirem, a boa felicidade de quem recebe o perdão. Vocês podem transformar a bem-aventurança em boa felicidade, porque é isso que quer dizer. E esse salmo é um salmo didático do salmista Davi, pelo qual ele vai narrar a felicidade de alguém que é perdoado por Deus pelos seus pecados, pelas coisas erradas que essa pessoa fez. E é óbvio, que Davi tem um motivo muito claro em falar sobre isso, sobre o perdão que o Senhor deu a ele, pelo fato dele ter cometido um adultério e um homicídio, consequentemente, por causa de Betseba. Creio que todos os irmãos conhecem a história e que Davi teve relações sexuais com a mulher de um soldado seu, e quando descobriu que ela estava grávida, ele tentou de toda forma culpar o marido dela sem ele saber de nada. Mas Deus, ele é perfeito, E Davi viu que não tinha saída. Ele enviou uma carta para o seu capitão de guerra, que nesse momento o seu exército estava em guerra. E Davi estava em casa à toa, fazendo não sei o quê, porque todo rei ele tinha que estar na guerra. E Davi estava em casa, e nesse momento Davi ele acaba cometendo esse erro. Então ele manda essa carta para o seu capitão de guerra colocar o marido da Betseba, Urias, na frente de guerra, na frente de batalha, sabendo que ele não era um soldado de frente de batalha, mas a intenção era essa mesmo, fazer com que ele morresse. E foi o que aconteceu, e Deus imputou esse pecado a Davi, um pecado de adultério e homicídio. E podemos dizer que um homicídio doloso, Porque ele mandou fazer isso para que o cara realmente morresse. Enfim, Davi foi perdoado pelo Senhor porque Davi era segundo o coração de Deus. E Davi ele escreve no Salmo 51, esse arrependimento das coisas que ele fez. E aqui no capítulo 32, ou melhor, no Salmo 32, ele vai falar sobre a bem-aventurança daquele que é perdoado, pelos seus pecados, ou a boa felicidade daqueles que são perdoados pelos seus pecados. Então eu vou fazer uma narrativa já explicativa, tendo em vista que esse texto não tem um sentido literal e espiritual, Às vezes o texto tem um sentido literal e depois a gente faz uma aplicabilidade do texto para as nossas vidas, no sentido espiritual. Entretanto, esse texto aqui, a literalidade dele já é uma aplicação espiritual para nossas vidas. Porque o que Davi vai narrar aqui é o perdão, que Deus nos dá quando nós nos arrependemos realmente das coisas erradas que nós fazemos. Então Davi ele começa o texto da seguinte maneira: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Isso aqui é uma declaração geral da pessoa que recebe o perdão de Deus. Bem-aventurado, boa felicidade, a boa felicidade daquele cuja a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Iniquidade é pecar com consciência. Foi o que aconteceu com Davi. O Davi, ele cometeu o adultério e o homicídio com consciência. Ele fez porque ele quis fazer. Então,
esse pecado é pior do que quando você erra o alvo, quando você peca por algum motivo, mas porque você pecou por uma questão de displicência, deixou ser levado pela carne, mas você se arrependeu e pronto. Mas Davi continuou com o pecado. A partir do momento que ele errou, ele continuou aniquilando o marido de Betseba para que ele não descobrisse que ela estava grávida dele, ou seja, uma iniquidade. E cujo pecado é coberto, ou seja, feliz daquele que recebe o perdão de Deus, né? Que Deus perdoa essa iniquidade e cobre, né, esse pecado, ou seja, perdoa a iniquidade, perdoa o pecado e fala assim: meu filho, continua nessa tua força. Então isso é uma felicidade tremenda, né, para qualquer um de nós seres humanos. E Davi vai continuar: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. É felicidade para o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não há dolo. Então, perceba que ele fala aqui: a quem o Senhor não atribui a iniquidade e cujo espírito não há dolo. Então, feliz é o homem, né, que não tem iniquidade para Deus atribuir a ele, e que no seu espírito, dentro do seu ser, né, não há dolo, ou seja, não há vontade de errar, de pecar. Ele continua, versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi está dizendo, em outras palavras, que enquanto ele não confessou os pecados dele, ele se sentia afligido por dentro, né? Porque quando ele usa essa terminologia aqui, enquanto calei meus pecados, ou seja, enquanto ele não confessou os pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. O osso não envelhece, né? Esse envelhecer os ossos é dar um sentido dramático para o seu sentimento de culpabilidade, de como ele estava se sentindo tão mal, a ponto dele falar que ele tinha gemidos constantes, ou seja, ele estava muito ruim espiritualmente, internamente, externamente, por aquilo que ele havia cometido. Porque a tua mão, ou seja, a mão de Deus, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão da estio. Versículo 4. O Davi está dizendo que a mão de Deus pesava. Irmãos, às vezes as pessoas falam: Deus vai pesar a mão, Deus vai pesar a mão aqui, Deus vai pesar a mão. Esse pesava que Davi está dizendo aqui, que a mão de Deus pesava, é por causa da culpa que ele tinha, que ele sabia que ele não tinha confessado ainda, mas ele sabia que Deus conhecia esse pecado dele. Ele sabia que Deus, na hora que quisesse, revelaria esse pecado dele. Então, esse pesar da mão de Deus, não é que Deus estava fazendo alguma coisa com Davi. É o fato de Davi saber do que ele havia cometido. Ele ainda não tinha confessado para o Senhor isso, mas ele sabia que o Senhor sabia disso. Isso fazia com que ele se sentisse acabado, triste, entendeu? Então, assim, porque a tua mão pesava, né? O fato dele saber que Deus sabia o que ele tinha feito e que ele precisava confessar os pecados dele. Não é que Deus vai pegar a mão e vai pesar na cabeça de ninguém, como algumas pessoas pensam. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Ou seja, dia e noite o Davi sentia aquele peso sobre ele, né? Aquela responsabilidade daquilo que ele havia cometido. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Irmãos, ele está falando que o vigor dele, ou seja, né, é muito ruim, creio eu, que a pessoa, quando está no erro com Deus, porque quando nós somos do mundo, a gente está com erro, mas a gente está nem aí, porque a gente está no mundo, estamos com Jesus, estamos com ninguém. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, qualquer coisa errada que a gente faz, a gente sente um peso, a gente sente né? Enquanto a gente não confessa isso para alguém, enquanto a gente não confessa isso para o Senhor, a gente se sente mal com aquilo que a gente fez de errado. E Davi, ele estava nessa situação. O meu vigor, ou seja, né,
Ele não tinha vontade de nada. Vigor, né? O vigor, quando você acorda de manhã, tá bem, vai tomar seu café, vai dar uma corrida, né? Vai fazer um exercício, depois vai fazer os seus afazeres. Davi estava ruim, Davi não conseguia talvez nem levantar da cama, penso eu, de tão triste, de tão angustiado que ele estava. Então ele vai dizer que o vigor dele se tornou em sequidão de estio. O que é sequidão de estio? É a seca do verão. Imagina no Nordeste, né? Onde só tem sol, 24 horas, não chove de jeito nenhum, aquela seca, mato tudo seco, os animais morrendo. O Davi estava se sentindo nesse estado, estio de sequidão, ou é sequidão de verão, porque estio quer dizer sequidão, né, sequidão de verão, estio quer dizer verão. Então Davi estava nessa sequidão de verão, ele estava morto, acabado por dentro. E aí, Davi agora vai falar da experiência da sua libertação. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Agora Davi decidiu falar com Deus. Senhor, é isso. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então a gente só tem perdão da parte do Senhor quando a gente vai e confessa os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que nós estamos fazendo de errado. Aí o Senhor nos perdoa, porque Ele é um Deus perdoador. Pedro vai dizer, eu acho que é na terceira carta, ele vai dizer assim, filhinhos, não pequeis. Pedro, quando fala isso, é porque ele sabe da probabilidade que o homem tem de pecar, que o ser humano tem de cair. Porque ele vai dizer assim, filhinhos, não pequeis. Senão ele nem falava isso. Se ele tivesse a certeza de que nós não erraríamos, ele não falaria isso. Mas ele fala, filhinhos, não pequeis. Mas, né? Porém, entretanto, todavia, mas se pecares, tens um advogado, Jesus Cristo, o justo. É claro que essa fala de Pedro não é uma fala dizendo assim, ó, pode pecar à vontade porque vocês têm um advogado. Não é isso. Mas ele fala, se em algum momento da sua vida você errar o alvo, não se preocupa, você tem um advogado, Jesus Cristo o justo. Ponto. Então Davi agora ele vai e confessa os seus pecados, as suas transgressões, e Deus perdoa a iniquidade e o seu pecado. Versículo 5, que ele está falando isso. Porque ele tem que confessar, nós temos que confessar, porque o pecado de Davi, como eu já falei, ele foi doloso. Davi teve vontade disso. Davi viu Betseba lá tomando banho, ficou louco, mandou chamar ela, se deitou com ela, depois vai e mata o marido dela, para o marido não descobrir que ela estava grávida dele. Olha só, tudo isso não foi uma questão de segundos. Isso levou tempo, porque quando a gente lê aqui na Bíblia, né, parece que você lê um versículo aqui, parece que o negócio já aconteceu no outro versículo. Não, mas isso levou tempo. Isso levou tempo. Ele pensou, ele articulou, né, ele planejou o que ele ia fazer. Então, não foi uma coisa que, você errou o alvo, caiu, despercebeu, deu mole, e Senhor, perdão, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não, ele matutou toda a trama. Então, é iniquidade, é doloso, teve vontade. Mas ele vai dizer no versículo 5 que ele confessou o pecado dele e a iniquidade, ele não mais ocultou ao Senhor, e o Senhor perdoou as suas transgressões e perdoou a iniquidade do pecado dele. Glória a Deus por isso, que assim aconteça com todos nós, quando estivermos nessa situação, se um dia estivermos nessa situação, né? Ou esperamos que nunca possamos estar nessa situação de Davi. Agora, a partir do versículo 6 até o versículo 11, nós temos 5 pontos importantes para uma lição de vida para nós, que Davi vai falar, né? E que serve como uma lição de vida para nós, servos de Deus. Ele vai dizer no versículo 6, sendo assim, né, depois que ele explica que ficou ruim, e agora Deus perdoou, ele confessou, e Deus perdoou os pecados dele, coisa e tal,
para tudo certo, ele está bem com Deus. Aí agora ele vai falar assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Então, é uma orientação de Davi em relação à vida dele. Ele fala, ó, sendo assim como aconteceu comigo, que pode acontecer com outros, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Por quê? Porque também há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3. Se você vê que a situação tá saindo do seu controle, tem que chegar e falar com o Senhor. Tem que confessar ao Senhor, para dar tempo do Senhor te responder e o Senhor te perdoar, ainda que as consequências possam vir. Por isso que ele está dizendo essa frase. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Para dar tempo. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O Davi está usando aqui uma terminologia para dizer, em outras palavras, com efeito, quando tiver muitos processos, muitos problemas, eles não vão te atingir. Por quê? Porque você encontrou Deus a tempo. Porque você confessou seus pecados a tempo. Porque você confessou a sua iniquidade a tempo. Então, quando transbordarem muitas águas, aparecerem muitos problemas, eles não vão te atingir. Porque você confessou ao Senhor. Versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Ou seja, Davi agora ele se volta para Deus, né? Ele começa falando da sua situação, depois ele confessa, depois Deus perdoa, agora ele orienta no versículo 6. E agora no versículo 7, ele se declara para Deus dizendo: Tu és o meu esconderijo, tu me preserva da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Ele reconhece, né, o seu erro e reconhece que o Senhor, ele é o protetor dele, que o Senhor como diz o texto, né? O Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia. É isso que o Davi está falando aqui em outras palavras. Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o meu esconderijo. Tu me preserva na tribulação e me cerca de alegres cantos. Em outras palavras, tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Agora há uma mudança de voz aqui no versículo 8. Né? Um discurso. Mas agora é Deus quem fala, não é Davi. No versículo 8. E versículo 9, ele vai dizer o seguinte, o Senhor dizendo para Davi: assim que Davi se declara para o Senhor: Tu és o meu esconderijo, tu me preserva da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Agora Deus fala para Davi: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Olha que maravilha, né? Agora Deus ensinando a Davi, dizendo para ele que vai instruir Davi, ele que vai ensinar Davi o caminho que ele deve seguir. Não é ele que vai seguir o caminho dele. Não somos nós que vamos seguir o caminho que a gente quer seguir. É o Senhor. Uma vez que o Senhor te escolheu para estar na presença dele, para estar no caminho dele, é ele que vai direcionar o barco. Mas às vezes a gente quer colocar a mão lá no volantezinho do barco lá, que eu esqueci o nome desse volantezinho agora, e querer guiar o barco da nossa maneira. Não, Jesus está falando, vai para a direita, não, tu quer ir para a esquerda. Não, vai direto, não, tu quer ir para a direita. Não é isso. Ele está dizendo, Davi, acorda para a vida. Eu que vou te instruir, eu que vou te ensinar o caminho que você vai seguir. Não é você estar querendo seguir para o lado que você quer, meu irmão. Sai com a mulher de Urias, depois engravida a mulher de Urias, mata Urias
E você sendo o rei de Israel, aclamado por todo o povo de Israel? Não, você está no caminho errado. Não foi para isso que eu te coloquei lá como rei. Foi para outra coisa, Davi. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas, não é as suas vistas não, é as minhas vistas, te darei conselho. Não sejas como cavalo. Isso aqui é muito interessante. Não sejas como cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabretos são dominados. De outra sorte, não te obedecem e muito de outra sorte não te obedece. Isso aqui me lembra uma vez que eu estava montado em um cavalo e eu não coloquei o bridão, ou seja, aquele freio que você coloca na boca do cavalo, é aquilo ali que você controla. Cada puxadinha que você dá ali, segundo os entendidos, tem 300 quilos na boca do cavalo. Por isso, quando você puxa demais, o cavalo empina, porque quando ele empina, ele quer aliviar aquele ferro da boca dele, aquele peso que ele está sentindo ali. E o cavalo, eu deixei frouxo, o cavalo mordeu o freio e eu perdi o comando do cavalo. O cavalo me levou mais ou menos a 2 quilômetros no galope para onde ele queria ir. Quando Deus fala para Davi, não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabretos são dominados, porque se o cavalo ou a mula soubesse a força que eles têm, ninguém montaria neles. Ninguém montaria no cavalo nem na mula. Mas quando se coloca um cabresto na boca do cavalo, acabou a força do cavalo. O cavalo pode ter a força que for, mas você comanda ele. Então Deus está falando para Davi, Davi, não seja igual a mula e o cavalo, que você vai ser comandado pela sua carne, pela sua vontade, pelo seu querer. Entendeu? Não seja. Não seja como a mula e o cavalo. Porque senão vai ter que colocar. Porque a mula e o cavalo só obedecem, né? E vai para onde você quer se você colocar um cabresto na boca deles. De outra sorte, como diz o Senhor aqui, não te obedecem. Não te obedecem. Você vai montar no cavalo sem freio, sem nada, o cavalo não vai te obedecer, vai te levar para onde ele quer. Mas quando você coloca um freio, né, que nós chamamos de bridão, na boca do cavalo, ele te obedece. O que Deus está falando para Davi aqui? O que Deus está falando para você? O que Deus está falando para mim aqui? Preciso colocar um bridão na sua boca para você me obedecer? Preciso colocar um freio na sua boca, Davi? Preciso colocar um freio na sua boca, Demétrio? Precisa, irmãos, colocar um freio na boca de vocês para que vocês obedeçam? É isso que Deus está querendo dizer. O que eu preciso fazer para que vocês me obedeçam? Eu preciso fazer vocês passarem por algum processo ruim na vida de vocês para vocês reconhecer que eu sou Deus na vida de vocês? Preciso fazer isso? Glória a Deus, amém, Jesus. É isso que o Senhor está falando para Davi e para nós. Versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Davi está falando, ó, as pessoas que não confiam em Deus, não querem saber de Deus, estão vivendo a sua vida da maneira que quer, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vão ter sofrimento, vão curtir muitos sofrimentos, mas não vai ter a quem clamar. Mas eu, você e Davi teve a quem clamar, e nós temos a quem clamar. E aí Davi vai dizer, mas o que confia no Senhor, que somos nós, em nome de Jesus, a misericórdia o assistirá. Ou seja, por mais que você venha, irmão, errar o alvo, ajoelhe-se, fale, confesse para o Senhor o seu pecado, a sua iniquidade, porque, como diz no livro de Jeremias, a misericórdia do Senhor são as causas pelas quais nós não somos consumidos. Então, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é misericordioso, amados. Versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai-vos, vós
todos que sois retos de coração. Olha o que o Davi termina dizendo. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos nos alegrar no Senhor, irmãos. Vamos exultar o nome do Senhor. Porque nós temos o coração reto. Apesar que muitas das vezes possamos errar o alvo em algum momento, com palavras, com atitudes, com comportamentos. Nós somos seres humanos. Nós somos carne. Nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, mas nós somos carne. Há uma guerra, como o apóstolo Paulo vai dizer, entre a carne e o espírito dentro de nós. E para nós alimentarmos esse espírito, nós precisamos ler a palavra do Senhor, meditar, ouvir louvores, orar, fazer e trazer para nossas vidas coisas espirituais para alimentar o nosso espírito. E assim vencermos a nossa carne. A luta é difícil? É. Nós vivemos nesse mundo pecaminoso e dia por dia nós somos afetados por esses pecados, ou quando nós andamos na rua, ou quando nós vemos coisas que não temos que ver, mas a gente vai ver, porque a gente anda na rua, a rua é do mundo, o mundo jaz no maligno. Mas precisamos ter esse entendimento de que precisamos andar na vontade do Senhor. Mas se em algum momento errar o alvo, Pedro vai dizer, finis, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado, Jesus Cristo justo. E não se esqueça, melhor dizendo, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós sermos consumidos. Confesse, fale com o Senhor, abra o seu coração assim como fez Davi. Davi reconheceu o seu pecado, sua iniquidade. O Salmo 51 de Davi, ele vai retratar tudo o que ele fez, mas aqui no Salmo 32, ele está reconhecendo o quanto Deus foi misericordioso para com sua vida. E assim o Senhor Jesus também é misericordioso para com nossas vidas. Agora precisamos reconhecer os nossos erros e não voltar mais a praticá-los. Porque perdoar o Senhor perdoa. Mas precisamos reconhecer os nossos erros e permanecer naquilo que é correto. Amém? Então fique com o Senhor Jesus. Estudem, refletem mais sobre esse salmo. Talvez Deus fale de uma outra forma com vocês. Talvez o Senhor queira usar esse salmo para trazer à sua mente algo que você está precisando ouvir. Não só pelo fato de eu ter exposto aqui o Salmo 32, mas de repente vocês lendo, talvez Deus fale de uma forma diferente com vocês, porque cada situação é uma situação e o Senhor sabe como falar com cada um de nós. Amém? Fique com Deus e que o Senhor abençoe o dia de vocês, o dia de hoje.